Olá pessoal, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Ainda não entrou ninguém, mas já tô cumprimentando porque vai estar gravada essa live depois, né? Então, deixa eu ver. Falta um minutinho para das 16 horas. Bem-vinda, Cris. Oi, Cris. Oi, Silvana, Tatiane, Cadu, bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Na live de hoje, a gente vai conversar com a psicóloga Eliana. Vamos esperar ela entrar. Psicóloga Eliana Alves. E pessoal, vamos entrando. Já já a gente começa. Acho que tem... Oi, Alba, Douglas. Oi, Aline, seja bem-vinda. Nath, bastante colegas aqui. Rosita, seja bem-vinda. Vamos esperar que já já a psicóloga Eliana Alves entra e a gente já convida ela para começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver, já são 4 da tarde. Então, só ela entrar e aí a gente já começa. Sandra, bem-vinda. Vamos entrando. Eliana entrou. Já vou convidar a Eliana para a gente começar nosso papo. Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre terapia online, como fazer, que vários psicólogos estão com dúvidas. Deixa eu ver se eu consigo colocar. A Mira, seja bem-vinda. A Eliana já mandei o convite, vamos ver se dá certo. Oi, Eliana, tá me ouvindo? Olá, Leila. Tudo bem? Tô te ouvindo. Tudo bom? Oi, Doa, seja bem-vinda. Vamos ver. Vamos dar só alguns minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente começa? Legal, vamos sim. Deu certo, não deu... Deixa eu só levantar aqui. Não deu pane aí no Instagram, por enquanto tá tudo bem. Então seja bem-vinda, Viviana, Rosana. São 4 horas, mais um minutinho a gente começa. Sejam todos bem-vindos e a gente já começa, então, o tema de hoje vai ser sobre terapia online. Então, se alguém puder digitar aqui, eu digito aqui rapidinho, vamos ver se eu consigo fixar o comentário. E aí, para quem estiver entrando, terapia online, como funciona? Só um pouquinho. Quer ir cumprimentando o pessoal, Eliana? Olá, pessoal. Tudo bem com Opa. vocês? Vocês podem responder escrevendo, né? Então, eu não consigo fixar o comentário por algum motivo. Para o pessoal aqui entrando, né? Bom, mas acho que não tem problema. Então, vamos começar? Vanessa, seja bem-vinda. Paulo. Ô, Paulo, que legal. Paula, da Oi, nossa Jorge. pós. Que prestígio ter esse pessoal aí com a gente, né, Leila? Exato, uma grande honra. Obrigada, gente, por estar dedicando o tempinho de vocês aqui. No sábado, o Cadu, personal, e Igor de Nova Iguaçu. Né? Vai ficar salva assim, Viviana. A gente vai deixar salva. Samuel, seja bem-vindo. Então vamos começar? Podemos começar? Vamos sim. Então tá bom. Pessoal, então a gente vai falar sobre terapia online, a gente vai falar como que Olá, Nath. funciona, a gente vai falar como que funciona, porque por conta da pandemia, muitos psicólogos estão com muitas dúvidas, e eu acho que é muito bacana a gente tentar esclarecer dentro daquilo que a gente sabe. Então eu já começo explicando como que é a terapia online. A terapia online não é muito diferente da presencial, é o atendimento psicoterapêutico que vai ser mediado por quê? Por algum meio eletrônico. Então pode ser celular, como a gente está mexendo agora, que a gente está fazendo uma videochamada, uma live, aliás. Pode ser através do computador, algum aplicativo e plataformas. A Rita, bem-vinda. E alguma plataforma digital. Então, a gente usa normalmente que plataformas? O Skype, o Duo, Google Hangouts, que mais? O WhatsApp, né, muitas vezes. E aí, o que é legal a gente saber? Que para o atendimento online, o psicólogo ele pode fazer não só a sessão, né, a sessão psicoterapêutica, mas a gente também pode fazer avaliação de pessoal, supervisão, e a gente também pode, talvez aí surja essa dúvida, mas já vou adiantar, a gente também pode aplicar testes. Mas aí um ponto importante é a gente ver se o teste primeiro ele está favorável e segundo, se ele tem algum formato digital, e aí isso vocês podem verificar no site da SATEPSE. Eliana, explica para o pessoal assim, como que a gente faz para atender online, como que é o cadastro? Então, assim, a primeira providência que a gente precisa tomar quando a gente decide que vai atender online é fazer o cadastro no EPSI, né? Então, e-psi.cfp.org.br. Vou escrever para o pessoal. Normalmente, legal.
Normalmente, essa proposta precisa ser aprovada para que a gente possa começar os atendimentos online. Mas, em Exato. função da pandemia, né, o nosso conselho permitiu que mesmo psicólogos com propostas em aprovação possam atender aí no mês que passou, março e agora em abril. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, a gente precisa já estar aprovado para começar esse Obrigada. atendimento. Uhum. Então, para quem nunca entrou lá, não sabe como que é, então lá no site você vai fazer um cadastro dos seus dados pessoais, você vai responder se você vai utilizar um site pessoal ou um site de terceiros. Mas hoje em dia essa exigência não existe mais, né? Antigamente, lá Exato. nos primeiros atendimentos, a gente precisava ter um site específico para atendimento online, a gente não podia vincular a nossa divulgação presencial. Hoje não tem mais isso. Então, você vai preencher essa questão do site, você vai preencher lá quais as mídias você vai utilizar para se divulgar, como Instagram, Facebook. E você vai precisar responder lá qual é a sua proposta de prestação de serviços alinhada aos meios tecnológicos. Então, eu vejo que essa é uma dificuldade maior das pessoas, né? O que eu coloco nessa proposta? Isso que tem Então, várias ali, perguntinhas Leila, lá, né? isso, né? Algumas são por X e outras são descritivas. Então, essa é uma pergunta que eu vejo que as pessoas sentem muitas dificuldades por não saberem o que colocar. Então, ali você vai colocar que tipo de serviço você vai fazer. Como a Leila falou, não é só a psicoterapia que a gente pode fazer. Então, você vai discriminar. Então, eu vou fazer psicoterapia online. Qual público você vai atender? Então, você pode colocar a idade, a partir de qual idade que você vai colocar. Se você atende crianças, é importante você colocar lá que você vai atender a partir de X idade e que você se compromete a ter uma autorização de pelo menos de um dos pais dessa criança para que você possa atendê-la. Você vai colocar lá qual a abordagem que você utiliza nesses atendimentos. Vai inserir também que você vai agir de acordo com o nosso código de ética, né, da nossa Exato. profissão, que você vai cumprir ali as exigências do código de ética, que você vai registrar essas sessões, fazer um protocolo dos atendimentos e vai proteger esse protocolo, assim como tudo que envolve esse atendimento terapêutico, né? Como o computador que você utiliza, como as chamadas criptografadas, que depois a gente vai comentar um pouquinho lá em sigilo. Então, é importante que nessa parte do site você descreva como vai ser o seu processo de atendimento, para você ter mais possibilidade desse cadastro ser aprovado e a partir daí você poder realizar esses atendimentos online de uma forma legal. Né? Perfeito. E agora Perfeito. também acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, Leila, assim, dessas plataformas, né? Quando eu falei sobre o site, vou colocar um site próprio, um site de terceiro, o que seria esse site de terceiro? São sites de terapia de bolso, Vitude. Você acha que compensa, Leila, o cadastramento nesses sites? O que você pensa? Então, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu venho de uma plataforma que é a PsicoClick. Eu entendo que tem assim os benefícios mesmo, como você colocou, e tem as desvantagens. Em relação aos benefícios, o que eu enxergo? Que assim, a questão da visibilidade que a gente tem. Então, quando você faz parte de uma plataforma, que é um site que te permite fazer o atendimento online, a gente vai estar ali, se alguém procura no Google, terapia online, aí aparece lá Leila na PsicoClick, aparece. Então, a visibilidade eu acho que é algo legal. A publicidade que normalmente essas plataformas investem, então, por exemplo, a Vitude, que você deu o exemplo, sempre tem alguma iniciativa. Esses tempos eu vi que tinha no jornal uma explicação sobre o que é terapia online, lembra? Apareceu, né? Tinha E uma aí, então, divulgação bem assim, legal, né? isso é muito legal, né? Porque dá muita visibilidade. Então, em termos de publicidade, eu acho que é uma grande vantagem a gente fazer parte de plataformas. Uma outra coisa bacana, a plataforma que eu entrei, que é a PsicoClick, a gente tem uma troca entre profissionais muito legal. Então, cada plataforma vai funcionar de um jeito. Então, a PsicoClick, terapia de bolso, Vitude, cada uma funciona de um jeito. Eu acho que é bacana a gente ver o que eles agregam, além de ter o teu perfil lá no site deles. A que eu participei, a gente tinha muita entrega de conteúdo de marketing. Então, para mim, eu percebo que foi vantajoso porque eu consegui aprender bastante sobre marketing de conteúdo e aí, a partir de então, entregar conteúdo para as pessoas, ajudar as pessoas e aquelas que tinham interesse no meu atendimento vieram até mim. Como que foi a tua experiência? O que você vê de desvantagem, assim, em termos de plataforma, né? Então, eu nunca
me cadastrei numa plataforma de atendimentos, né? Então, assim, eu acho que tem uma vantagem que é a questão também do pagamento, né? De você não precisar se preocupar como é que você vai receber desse paciente que você É está verdade. atendendo online, né? Tem essa vantagem. Eu acho que tem algumas desvantagens, que é a questão de uma competição mais acirrada, embora é claro que a gente tem uma competição de qualquer forma, Sim. né? Mas ali, normalmente, quando você está associado a um site, aparece ali um profissional ao lado do outro, com as suas Tem especializações. muitas E, possibilidades, né? Muitas inclusive, opções. sim, e inclusive com a amostra ali dos valores. Então, eu acho que quando você se cadastra nesse tipo de serviço, você tem uma competição maior do que se você se divulgar por conta própria. Então, acho que esse é um ponto negativo. É verdade. Um outro ponto negativo que eu vejo é a questão das cobranças, né? Algumas plataformas cobram porcentagens, outras cobram por trimestre, por mês. Então, precisa ver se aquilo que você vai cobrar do seu paciente, mais aquele valor que você vai ter que passar para essa plataforma, se no final isso vai valer a pena, Exato. ou se é preferível que você se divulgue de uma forma pessoal, invista nessa divulgação por sua conta e, de repente, financeiramente pode ser mais viável, né? E acho que tem um outro ponto negativo, que é assim, a questão de você não ter uma garantia de que você vai ter pacientes encaminhados por essa Exato. plataforma, né? Exato. Então, Isso é uma assim, eu queixa comum, nunca, né? nunca... Dos Oi? psicólogos. Essa é uma queixa comum dos psicólogos. Eles entram e aí tem aquela expectativa de que, entrei agora na plataforma, vamos ver, agora eles vão me encaminhar paciente. E realmente isso acaba sendo uma grande desvantagem, né? E acho que principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né, que deu assim meio um boom nesse atendimento psicológico online, eu acho que o cadastro das pessoas aumentou demais. Então, se já havia uma concorrência grande, agora é ainda pior, né, Leila? Exatamente, é verdade. É verdade. Então a gente tem essas vantagens e desvantagens, e você então nunca entrou em plataforma, você sempre teve teu site próprio para divulgação do atendimento Eu online. sempre tive meu site próprio. Logo que eu comecei a atender, como eu falei lá no início, tinha uma exigência que a gente tivesse um site específico para divulgação online. Então, eu tinha um site para minha divulgação presencial e eu tinha um site para a divulgação do atendimento online. Então, eu fazia minha divulgação pessoal e, na minha opinião, né, na minha experiência, eu acho que é mais vantajoso, né? Uhum. Mas eu entendo também, assim, que depende muito do perfil de cada pessoa, né? Porque, assim, se é uma pessoa que ela tem pouco tempo, ou se ela não tem um perfil de ir à frente das coisas, de buscar se divulgar, ou se ela não domina as nossas tecnologias. Então, talvez se associar a uma plataforma possa ser muito vantajoso, né? Uhum. Agora, se a pessoa ela tem tempo, ela domina, né, os nossos meios de divulgação, ela gosta de fazer esse tipo de divulgação, ela se sente bem. Então, eu entendo que pode ser mais vantajoso fazer uma divulgação por conta própria. Então, eu acho que tem a ver muito com o perfil de cada um de nós, né? Se Uhum. associar ou não a uma plataforma. Acho que tem a ver com as nossas facilidades ou as nossas dificuldades em a gente se divulgar. E aí eu acho que não tem uma resposta certa ou errada, né? É bom ou é ruim, né? Eu tenho Depende, essa né? experiência. Uhum. Tem retorno também, né? Eu acho que assim, quando você está associado a uma plataforma, talvez muitas vezes aquela pessoa que chega lá, ela já está mais clara daquilo que ela quer, É né? verdade. Quando você faz uma divulgação por sua conta, muitas vezes chegam pessoas ali muito perdidas em você, sem saber exatamente o que é, como é, se paga, se não paga. Então, você Uhum. acaba tendo um Esse pouco ponto é verdade. mais de trabalho É verdade. nessa questão, né? Porque você Uhum. está associado ao site, a pessoa já leu lá, já sabe tudo exatamente como é, como funciona. Eu acho que esse trabalho fica mais fácil. E para Exato. você, qual a sua opinião assim, em relação a isso? Compensa, não compensa? Da experiência que você teve, de tudo que você Aham. viveu nesses anos? O que você Sim. acha? Ó, em relação, acabou de entrar a Vivi, então em relação à minha experiência, a Vivi é da Psicoclique. Então, em relação à minha experiência, para mim valeu muito a pena, porque eu sinto que eu consegui me consolidar bem hoje no atendimento online, e eu vejo que muita gente vem me perguntar sobre terapia online, até mesmo antes do Covid, e agora mais ainda, por conta disso, porque eu consegui ter esse suporte em termos de marketing de conteúdo mesmo, de eu aprender como me divulgar, o que fazer, o que não fazer, e de eu conseguir de fato
eu consegui, de fato, assim, me consolidar graças a isso. Então, para mim, valeu a pena. Hoje, eu acho que isso é importante ressaltar, que hoje não tem mais exigência do conselho de estar nessas plataformas, como você já colocou. Hoje, a exigência mesmo é estar no EPSI. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o valor agregado. Se aquela plataforma vai me gerar um valor agregado, do tipo, para além de estar o meu perfil no site, aí eu acho que vale a pena. Se, de repente, para a pessoa, não, isso não precisa, eu já sou uma autoridade no tema, já tenho indicações. Então, de repente, não precisa. Para mim, particularmente, eu estou desde 2015. Obrigada, Aline. Eu estou desde 2015 com a Vivi da Psicoclique, que agora a Psicoclique faz parte do Psicoclub, né, da Academia do Psicólogo. Para mim, valeu super a pena. Eu sinto que me ajudou bastante, não só para os atendimentos online, mas muita gente que me via na internet vieram também para o presencial. Então, na minha experiência, valeu a pena. Eu acho que é legal isso. Para você fez mais sentido uma outra abordagem, para mim fez essa. Então, acabou valendo a pena, né? Legal. E falando um pouquinho mais dessas mudanças, né, que houveram aí nesses anos aí de evolução em relação ao atendimento online, vamos falar um pouquinho do número de sessões, Leila, como que é essa questão? Limite de sessões, tem limite de sessões? Uhum. Então, na resolução de 2012, a gente tinha sim, obrigada, Vi, a gente tinha sim o limite de 20 sessões, e tanto que a gente chamava o atendimento de orientação psicológica online. A gente não podia falar terapia online. Então, em 2018, houve uma mudança dessa resolução, a qual a gente pôde chamar de terapia online, e aí que foi muito feliz essa mudança de tirar o limite de sessões, porque afinal de contas as pessoas, eu acho que já estavam vendo que estava funcionando, que era eficaz, e eu acho que não fazia mais sentido ter esse limite de sessões. Então, hoje não temos limite de sessões, e um ponto que eu acho legal esclarecer. Oi, Lina, seja bem-vinda. Um ponto que eu acho legal é assim, que muito psicólogo tem dúvida que a gente não precisa ter feito a primeira sessão no presencial. Não, eu posso integralmente fazer todas as sessões no online. Tanto que a gente tem pacientes de diversos estados, de diversos países. De que lugares que você tem pacientes? Tenho pacientes no Canadá, na Arábia Saudita, na Somália. Tenho pacientes que eu comecei a atender presencial e depois eles se mudaram, né? Tenho pacientes no Paraná, em vários lugares, assim. Então, acho que é Uhum. importante essa modalidade, né? Porque muitas vezes, antigamente, quando o paciente mudava de estado ou de país, né, tinha que interromper o atendimento, não tinha como continuar, e isso muitas vezes dificultava a vida desse paciente, né? Porque Exato. interrompia o atendimento. E hoje a gente tem Quebrar. esse benefício, o paciente ele muda, né? Mas ele pode continuar com o nosso atendimento. Então, acho que é algo que soma bastante ao nosso trabalho, né? O atendimento online. Exato, exato. Eu também tenho pacientes de vários estados, de Minas, do Paraná, Rio Grande do Norte, tenho de vários locais e de outros países também. Eu acho que isso é muito legal, da pessoa que mora lá fora ter a possibilidade de ter alguém falante do idioma deles, né? Isso eu escuto com muita frequência. Sim. Da pessoa saber falar inglês, da pessoa saber falar o idioma local, porém, ela coloca assim que quando ela está falando com alguém que fala português, é diferente. E aí eu acho que é muito legal ter essa possibilidade. Então eu tenho pacientes de fora, eu já tive do Líbano, da Holanda, tenho dos Estados Unidos, de vários locais diferentes, tenho do Japão, enfim, são Inglaterra, vários locais aí que a gente pode alcançar mesmo estando no mesmo lugar. Então, é um alcance assim que a gente tem que a gente jamais teria se não fosse pelo atendimento online, né? Como que você faz, Eliana, em termos de preço, né? Que até a Nath estava me perguntando, até mandei uma mensagem agora para ela, falei, olha, a gente vai falar sobre sistemas na live, chamei ela agora. Ela é psicóloga também. Como que você faz em termos de preço? Você cobra a mesma coisa, você não cobra? Como que é preço na terapia online? É igual ou diferente do presencial? Então, eu entendo o seguinte, né? Que mesmo, independente desse paciente estar indo ao meu consultório ou nós estarmos num atendimento online, a minha dedicação a esse atendimento, durante o atendimento e pós-atendimento, ela será da mesma forma, né? Então, Uhum. eu opto por cobrar o mesmo valor, seja em sessão presencial ou seja em sessão online, porque eu avalio isso, né? A forma que eu vou me envolver nesse atendimento, a minha dedicação, o quanto eu vou pensar, né? Um tempo extra que eu vou ter para pensar nesse paciente, para pensar nessas queixas, em como a gente vai conduzir esse processo, eu levo isso muito em consideração. Então, eu acabo cobrando o mesmo preço, seja em sessão Mesmo presencial, preço. seja em sessão online. E você, como Uhum. é que você faz?
Então, eu super concordo com essa visão da gente cobrar o mesmo preço, porque faz muito sentido que é você cobrar o quanto custa a tua hora. Então, acho que faz muito sentido. É, Porém, eu acabo cobrando um pouquinho abaixo, R$ 20 de diferença no online, então eu acabo cobrando R$ 20 a menos em relação ao preço do presencial, porque eu entendo que quando a gente estabelece um preço, né, a gente tem que levar em consideração isso que você falou, a dedicação, enfim, a nossa formação, o quanto a gente investiu, então acho que faz total sentido, mas eu tento entender assim que, poxa, para eu formular meu preço, eu tenho que colocar, embutir meu custo. Se o meu custo no online, caso eu não atenda pagando aluguel à parte num consultório. Se o meu custo é mais barato, para mim acaba fazendo sentido cobrar um pouco mais barato. Agora, se eu atendo no consultório os online e os presenciais, não faz sentido nenhum cobrar diferente porque o atendimento é o mesmo. Isso é algo que eu repito e vou sempre repetir. O atendimento é o mesmo. Eu brinco ele que até as piadas são as mesmas. Então, acho que é E isso, assim, assim, né? eu acho que isso acaba sendo uma questão muito pessoal, né? Daquilo que você se Claro. identifica. Né? Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, sim. Pôr na conta qual o seu gasto, qual o seu investimento com esse atendimento e repassar ou não repassar. Então, acho que é uma decisão muito pessoal isso, né, Leila? Isso. Assim, do que vale a pena para cada um, cobrar igual ou cobrar diferente, né? Exato. E cada uma das explicações tem seus argumentos, né? Eu acho que faz total sentido cobrar de acordo com a sua hora, mas também dependendo do contexto, e se eu tenho mais interesse em manter atendimentos online, que de repente vale a pena sim ter esse diferencial, mas a gente cuidar para não ficar fazendo uma propaganda aí em cima disso, do tipo, olha, é tantos reais o atendimento online, vem fazer comigo, né? Como um atrativo que é Sim. antiético. É. E, infelizmente, na internet a gente vê muito isso, né? A utilização do preço, principalmente de sessões online, como um atrativo para os pacientes, né? Uhum, Então, exato. acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Não só porque está no nosso código de ética, mas acho que de uma postura pessoal, né? Da gente não Isso. fazer esse apelo, assim, e tentar ter pacientes divulgando que você cobra um preço menor, né? Exato. Acho que a gente precisa pensar no nosso valor, na nossa formação, no tempo que a gente dedica a estudar, nos cursos que a gente faz, no tempo que a gente dedica a pensar em cada paciente. Então, acho que a Exato. gente não pode se basear só nessa competição que acontece e colocar o nosso valor lá embaixo para ter pacientes, né? Até porque a gente vê E me valores, fala, desculpa, preços bem irrisórios, né? Uma coisa assim que a gente, poxa, como tá desvalorizando a profissão, assim, coisa que aqui a gente pode falar, né? Porque não, a gente tá falando de nós, mas de R$ 30, assim, não é um atendimento simbólico, eles colocam como preço da sessão. Se for uma coisa simbólica, ok, faz sentido. Mas é uma concorrência desleal, mas eu acho que um ponto importante, que é aquilo que a gente sempre conversa, é que a gente entender o valor do nosso trabalho. E quando a gente entende o valor, a gente consegue se manter firme no preço. Quando eu não entendo o valor que eu agrego, ou quando eu de fato não tenho a clareza se eu agrego algum valor ou não, se eu estou ajudando de fato aquela pessoa que me procura, acho que a gente fica mais suscetível a não conseguir ficar firme no preço, né? sim. Eu acho que a gente tem que prestar atenção numa questão, né? Assim, tem muitas pessoas oferecendo atendimento com um valor menor, muito menor, só que a gente precisa entender assim, que o ser humano, muitas vezes, ele se aproveita da situação, né? Então, se você oferece um preço baixo de forma generalizada, muitas vezes isso vai ser muito injusto com você, além de ser com os colegas, porque pode ter que no meio dessas pessoas tenha pessoas que possam pagar o seu valor, Sim. né? E que, infelizmente, elas podem utilizar dessa sua propaganda, dessa sua disposição para atender menos, e de pagar menos, sendo que elas podem pagar o valor que é justo. Então, Uhum. mesmo que, né, que as pessoas estejam preocupadas e querem ter mais pacientes, estão começando a carreira, é importante a gente pensar isso, né? Será que aquele colega que está oferecendo, né, eu já vi sessões a R$ 5, a Nossa, R$ 15, né? 5 Será horas que não esse paga colega, nem a ida e a volta do né? transporte público. Tudo bem, Exatamente. online, Então, mas será que eu preciso me, não será que paga eu nem a preciso me comparar a esse plataforma. colega e chegar Sim, nesse preço? Né? Ou eu posso pensar em todo o meu processo de atualização e tudo mais e entender que eu mereço um outro valor, exato, né? exato. Tem que começar por nós, E né? me Essa fala, valorização. sim, sim. E me fala uma coisa, Leila, como é que você fez para trazer os seus pacientes presenciais, né?
para o atendimento online em tempos de pandemia? Você encontrou muita resistência? Como que eles reagiram a isso? Como que você fez, né, para poder Uhum. trazê-los para o atendimento online? Sim. Bom, então, assim, eu já tenho uma boa cartela de pacientes online. Esses acabou que não mexeu muito, fora aqueles que tiveram uma questão, algum receio em relação à questão financeira. Agora, em relação à outra pergunta, né? Como que eu fiz para trazer o do presencial para online agora? Que acontece? Eu vejo que muitas vezes o que a gente precisa fazer é psicoeducar o paciente. Então, a gente precisa deixar claro para o paciente o quanto é eficaz. Agora, se eu, enquanto psicóloga, nunca testei esse negócio de atendimento online, se eu nunca fiz isso, vai ser difícil eu falar com propriedade, eu falar com persuasão mesmo, do tipo, funciona, é eficiente. Então, eu acho que o primeiro ponto é nós, enquanto psicólogos, testarmos isso. E eu sei que, assim, tá meio em cima da hora para isso, mas eu acho que ainda é em tempo, porque não vai ser amanhã que, infelizmente, as coisas vão voltar ao normal. Então, a gente precisa, sim, se atentar a isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é, assim, a gente psicoeducar o paciente em relação à terapia online. O que é, como que funciona e funciona. Sim, funciona. Acho que esse é o principal ponto. A gente falar com convicção que funciona. Eu posso falar com total convicção, você também, a gente já atende online, então a gente já tem essa clareza. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, para aqueles que são muito, muito resistentes, em relação à questão de migrar para o online momentaneamente, de repente a gente pode oferecer de fazer um teste. Olha, então assim, na segunda-feira, às 4h15, a gente pode testar 15 minutos só para você verificar como que é, sem custo, sem nada, porque você não vai fazer uma hora integral, só para a pessoa sentir esse contato aí que a gente está tendo, para a pessoa sentir que é a mesma coisa. E no final das contas é sempre isso que eu ouço. É a mesma coisa, mas ainda assim alguns preferem o presencial e tá tudo bem. Mas neste momento é inviável. E aí, se eu sei que essa modalidade funciona, eu acho que a responsabilidade minha é esclarecer isso para o paciente. Ele não tem obrigação de saber que funciona. Então, é normal ele ter resistências. Claro que a questão financeira é um outro porém. Então, se a pessoa traz essa justificativa, eu acho que cabe a gente negociar, se para nós for justo. Acho que a gente tem que estar aberto a isso, porque de fato tem uma crise aí se instalando, então acho que é legal. E é isso, é psicoeducar e, se for necessário, fazer um teste. Mas ainda assim, Eliana, eu vejo que tem pacientes, e no meu caso aconteceu isso, tem pacientes que não quiseram, e tá tudo bem. Eu acho que a gente não vai obrigar a pessoa, a gente precisa mostrar essas soluções, mas é assim que eu tenho feito. Uhum. Eu acho que tem uma outra questão também que a gente pode tentar entender, né? Qual é a Uhum. resistência desse paciente, né? Porque muitas vezes, como você falou, é uma falta de conhecimento, né? Ele não Uhum. conhece o processo, então ele já resiste sem nem saber do que se trata, ou existe algum impedimento de fato, né? Então algumas pessoas me falaram, mas eu não tenho como, porque eu não tenho privacidade na minha casa, né? Sim, Eu não isso tenho eu uma ouvi também. conexão boa, né? Então a gente precisa entender isso. Por que que esse paciente ele está recusando esse atendimento? E se forem situações, né, que couberem saídas, a gente pode tentar sugerir, né? Então, Claro. para essa questão da privacidade, a gente pode tentar sugerir algumas saídas, né? Como fazer as sessões no carro. Eu tenho paciente assim, acho que você também, né? Que estão fazendo as sessões direto do carro para tentar se Uhum. resguardar um pouquinho em relação à privacidade. Então, acho que a gente tem que tentar fazer um pouquinho essa questão de buscar saídas e tudo mais. Você teve essa conversa com algum paciente de buscar alguma saída e deu certo? Sim, nessa semana agora que passou, na quinta-feira, já aconteceu isso antes. Daqui a pouquinho a gente lê as perguntas de vocês, os comentários, mas o pessoal tá gostando. Na quinta-feira agora, um paciente ele precisava falar de uma questão referente à sexualidade dele, coisas que a mãe não sabe, e a mãe estava em casa, e a casa é pequena, não é uma coisa que ele vai ficar lá em cima, não, a casa é pequena. O que ele fez? A gente ligou e ele digitava para mim. Então, eu respondia por áudio normal e ele digitava. Já tiveram outras situações em que foi 100% digitado. Quando o paciente, por exemplo, ainda não se sente à vontade, eu proponho como uma solução, olha, vamos começar, e pode, é permitido pelo conselho, a gente escreve, e aí depois a gente tenta fazer por câmera, e super dá certo. Então, em relação a essa questão que você trouxe agora, eu tenho um paciente que faz do carro também, que nem você falou, eu tenho um paciente que faz lá embaixo, no térreo, no saguão do prédio, claro, ela tenta se afastar um pouquinho, mas ela sempre está de fone, enfim, cada um tentando de alguma forma encontrar uma solução. Paciente que tem filho, né, que é um ponto que pega bastante também,
Normalmente, já acontece às vezes, vou ser sincera, acontece às vezes a criança aparecer na câmera e tá tudo bem. Mas aí a mãe já tenta chamar alguém, se estiver em casa, para tirar. E quando o pai, enfim, quando tem alguém em casa, elas pegam e solicitam e tentam fechar a porta. Mas eu acho que é interessante a gente saber assim, que pode ser que aconteça essas interrupções, né? E a gente faz isso na terapia como um todo, propor soluções, dar alternativas, dar Sim, perspectivas. Eu acho que é mais uma situação que a gente vai fazer isso. sim. Ah, o pessoal tá E acho que gostando. tem uma outra questão também que é importante a gente abordar, assim, né? O vínculo. Será que se eu tenho um excelente vínculo com o meu paciente presencial, com Uhum. certeza esse paciente vai para o meu atendimento online? Qual a tua experiência nisso? Não. Eu tenho pacientes que têm vínculo muito, muito bom, que vincularam desde o começo, e que eu não tenho dúvidas em questão de vínculo, mas que por outras questões não conseguiram transitar. E tenho outros pacientes que são 100% online, que eu nunca vi, infelizmente, presencialmente. Então, eu acho que o vínculo não é 100% suficiente. Eu acho que é legal a gente esclarecer isso, porque o psicólogo pode começar a questionar da competência dele, né, da autoeficácia dele. E não é porque o paciente não migrou que necessariamente foi um problema seu. O vínculo pode estar excelente. Eu tive essa experiência de pacientes que estão com vínculo legal, mas que não migraram. E tá tudo bem. Você teve alguma experiência assim? Sim, né? Eu também tenho pacientes que eu tenho um excelente vínculo e também preferiram esperar essa fase da pandemia. E aí, Leila, eu acho que a gente tem que analisar assim as questões pessoais de cada um, né? O Claro. perfil de cada um. Tem pessoas que são um pouco mais rígidas, tem pessoas que são um pouco mais flexíveis, tem pessoas que elas têm muita dificuldade em aderir coisas novas, né? Uhum. Então, às vezes, ela não tem nenhum impedimento de fato como privacidade ou como uma conexão ruim, mas ela simplesmente não quer esse atendimento online, ela não está rejeitando o nosso trabalho. E Isso. aí eu entendo que nesse sentido a gente tem que compreender, né? E retomar quando essa pessoa tiver a possibilidade de voltar ao atendimento presencial, no caso aqui da pandemia, quando tudo isso terminar. Isso. Então, eu concordo com você. Eu acho que o vínculo não é um fator assim preponderante de porque eu tenho um excelente vínculo, esse paciente vai com certeza para o meu atendimento online. Acho que isso não é um Ajuda, fato mas não é 100% 100%. verdadeiro. Exato, ajuda, mas não é Sim, 100% verdadeiro. O pessoal tá fazendo bastante pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai responder vocês, tá, pessoal? Fiquem aí esperando que a gente vai responder. Ó, tem bastante gente na live. Obrigada pela presença de é. vocês. Vamos continuar. Muito legal. Sabadão à tarde é um É, privilégio, né? exato. Obrigada pela presença de E, vocês. e sobre, assim, limitações de atendimento no sentido de queixas, existe algum tipo de queixa que você não atende? Que você não acha legal, que você acha que não funciona o tratamento online? Então, eu acho que a gente precisa saber quais são as queixas que a gente não pode atender, porque o conselho proíbe, né? Então, o nosso próprio conselho de psicologia não permite que a gente atenda. Vou explicar, calma. Criança e adolescente sem a autorização do responsável legal ou de um dos pais. A gente não pode atender situações de pessoas ou grupos de situação de emergência e desastre. A gente não pode atender. Uma outra questão é pessoas que estão em situação de violência ou violação dos seus direitos. Por exemplo, então, na questão de crises, por mais que a pessoa precise, a gente precisa encaminhá-la para o presencial. Então, por exemplo, estou com ideação suicida, estou com tentativa de suicídio e quero iniciar terapia online, o psicólogo, a Eliana, vai me encaminhar para o presencial. Então, esses casos, a gente não atende de forma online. E aí, em relação à minha experiência, aqueles que eu não atendo no presencial, já não atendo online. E eu evitaria, se pudesse, atender crianças pequenininhas. Uhum. Você, o Legal. que você de Acho que é repente não importante, né, quando inclui? você fala essa questão de crise, né? Então, por exemplo, um paciente psiquiátrico, né, que faz um acompanhamento com psicoterapia e psiquiatria. Se ele entra numa crise profunda, não adianta ali no meio daquela crise a família querer conectar a gente, querer que a gente faça um atendimento online emergencial. A plataforma não é esse o propósito, né? Então, Exato. nesse caso, a gente tem que falar, não, precisa ir a um PS, precisa ir a um pronto-socorro com atendimento psiquiátrico, né? E depois a gente vai fazer esse atendimento. Então, acho que tem sim aí algumas restrições que precisam ser levadas em consideração, né? Não só em função Sim. do que é proibido legalmente, mas acho que é importante também a gente entender o nosso limite, né? O que eu acho que dá para eu atender no online e o que eu acho que não dá. Então, eu acho que cada um de nós, né?
tirando essa questão do que pode, do que não pode legalmente, eu acho que cada um de nós precisa pensar nisso. Qual é o meu limite Exato. desse atendimento? O que eu acho que é bacana e que eu dou conta, e o que eu acho que não? Que eu avalio que é um caso para presencial e que eu quero atender presencial, e acho que a gente tem que ter essa liberdade de Ah, falar para o paciente e de explicar o porquê, né? De contextualizar por que eu gostaria de atender essa pessoa de modo presencial. isso, e se de repente eu atendo 100% online e não atendo presencialmente, eu posso encaminhar para a Eliana, para qualquer colega que Sim. atenda presencialmente. Não é porque eu não atendo que pronto, vou ter que segurar. Não, se o paciente já veio com essa queixa, é muito ético da nossa parte ou encaminhar ou levá-lo ao presencial. Nath, daqui a pouquinho a gente vai especificar bem legal sobre criança, adolescente, como que funciona. E só deixa eu falar um pouquinho da questão do sigilo, que é Sim, legal. importante. É que eu vi que alguém perguntou sobre a resolução, alguma coisa assim, sobre o EPSI, daqui a pouquinho a gente volta lá, ou a gente pede para vocês repetirem a pergunta. Um dos pontos que está lá é como que a gente vai resguardar o sigilo. Então, a gente precisa lembrar que seja no online ou no presencial, é um compromisso nosso manter o sigilo do paciente, eu não expor aquele paciente. Às vezes eu compartilho, né? Você também compartilha, eu vejo que muita gente compartilha na tua fanpage, a pessoa bem ativa na tua página do Facebook, sobre depoimentos e tudo. A pessoa vir e se prontificar e mostrar a carinha dela, tá tudo bem. Agora, eu pegar, tirar uma foto com o paciente ou compartilhar alguma coisa com a foto dele, sei lá, eu às vezes compartilho coisas que eu recebo no WhatsApp, né, feedbacks e tudo, e aí eu compartilho com a foto, isso não pode. Então, o sigilo é algo que a gente precisa cuidar, seja no online ou no presencial. No online, como a gente tem esse intermédio da tecnologia, é importante a gente usar ambientes, plataformas que sejam criptografadas, que seja assim, a chance de um hacker pegar e invadir seja quase nula, ou às vezes não vai ser nula, mas que seja muito mínima. Para isso, eu acho que é legal a gente ter um antivírus, com certeza você tem, né, Eliana? O que Sim. mais? Então, eu acho que é usar essas plataformas. Alguém perguntou o fone de ouvido, isso, Nath. Fone de ouvido dá uma segurança para o paciente, sem dúvida nenhuma. Até às vezes eu faço assim. Às vezes, se a pessoa tem alguém em casa, que ela vai falar do filho, do pai, da mãe, da avó, eu falo, olha, eu vou fazer perguntas diretas. Claro que eu não vou fazer a sessão inteira isso, por isso que é legal a pessoa escrever. Mas às vezes eu faço algumas perguntas diretas, e aí a pessoa tá ouvindo, ninguém tá ouvindo que ela tá ouvindo, e aí eu posso falar à vontade. E a pessoa se restringe nas respostas mais sim ou não, e quando necessário escrever. Fone de ouvido, bem lembrado, Nath, é algo bem importante. Acho que é isso, né? De sigilo, tem mais alguma coisa? Será? Sim, eu acho que tem uma outra questão, né? Porque sempre que a gente fala do sigilo, a gente fala assim, é do psicólogo, né? Promover essa segurança, garantir essa segurança para o paciente. Mas tem uma questão que eu gosto de fazer com os meus pacientes, é assim, de pedir, né? Para que eles apaguem as nossas conversas, se forem por Verdade. textos ou se forem Boa. por áudio do celular. Porque a gente nunca sabe. Tem muitas famílias que não têm restrição a um ter acesso ao celular do outro. É E por verdade. mais que muitas vezes o conteúdo possa até não envolver aquela pessoa que está ouvindo, né, ou lendo aquela conversa, de qualquer forma expõe, né? Então esse é um Uhum. cuidado que eu tomo, que eu oriento os meus pacientes de que assim, apaga o histórico, né? Se foi uma chamada por áudio, apaga esses áudios, se foi por Sim, texto, também apaga, né, esse texto, é para que verdade. essa pessoa possa se proteger e não se sentir depois, né, assim, vulnerabilizada porque alguém está pegando o celular e se, né, ler e se É. olhar e tudo mais, Sim, isso né? eu não tenho feito. Então, se tiver algum paciente meu aí que tem alguma coisa escrita, pode apagar. Não, mas isso eu acho que é importante. Você falou também da parte do paciente, Joyce. Então, é isso que vai fazer. Eu já estava falando da segurança. Então, uma outra coisa que é pedir para o paciente, a gente também, mas principalmente eles evitarem de usar computador compartilhado, que fiquem registrados no computador, para além do celular, WhatsApp, nanana, no computador. Então, a gente pedir para eles não usarem computador compartilhado, usar antivírus e usar plataformas seguras, como, de novo, repetindo, Skype, Zoom, Duo, Apperin, tem o WebID, que eu nunca usei, o Google Hangouts e o WhatsApp. WhatsApp mesmo, né? É, Me é. conta assim, você falou agora do paciente estar em crise e o familiar entrar em contato. Deixa eu ver o que a Rita está falando, até pode.
podem postar ações dos profissionais na terapia. Muito importante pagar. Exato, exatamente. Sim, sim. Bem lembrado, Rita, diálogo terapêutico. Rita, então você falou assim, por exemplo, o paciente está em crise, vai familiar, encontra a gente na internet, ou alguém indicou e quer que a gente atenda. O que a gente faz? Isso eu acho que até me arrepio. O que a gente faz quando o paciente descompensa? Como que a gente age? É uma situação difícil, né? Quando o paciente sai ali do eixo dele, o que a gente faz? O do é bom, né? Eu acho que é importante a gente pensar assim, né? De que, assim, que atitudes que eu teria no consultório. Então, a minha linha de raciocínio precisa passar por esse caminho, né? Eu não vou fazer uma coisa inédita completamente diferente do que eu faria no atendimento presencial, né? Então, pensar mais ou menos qual é essa linha de raciocínio, como que eu posso aplicar isso àquele momento, né? Àquele atendimento específico, né? Como que eu posso acalmar essa pessoa? Que ferramentas, né? Utilizando aí cada um dentro da sua abordagem, que ferramentas que eu preciso utilizar naquele momento para acalmar esse paciente, para fazer ele voltar, né, ao eixo principal e tentar estabilizar a situação antes de terminar. Sim. Acho que é importante também a gente pensar assim, né? Sempre que a gente vai começar um atendimento, né? E é uma exigência do nosso conselho, assim, que a gente, inclusive para os pacientes online, que a gente tenha um cadastro desses pacientes. Então, acho que é importante que nesse cadastro tenha um contato de uma pessoa de confiança desse paciente, para que, se a situação sair completamente fora do controle, a gente possa avisar esse paciente que a gente vai estar contactando o parente X, o amigo Y, né? E tentar assegurar um pouco mais de segurança para esse paciente. Você pensa em alguma coisa diferente? Eu já faço isso. A gente vai falar já do contrato, a Evelyn fica por aqui que a gente já vai falar. Na primeira sessão online ou presencial, eu preencho uma ficha de cadastro que tem o nome da pessoa, tem o nome, isso, Adriana, tem o nome da pessoa, que tem o endereço, tem de onde ela veio, encaminhamento, se toma medicamento ou não, e uma das perguntas é, em caso de necessidade, com quem eu posso falar? Aí eu já anoto lá, fulana, é o que sua? É mãe, amiga, irmã? O que é? Eu coloco entre parênteses mãe e ponho o telefone, coloco o telefone. Então, se a pessoa se coloca em risco, a gente precisa ter a quem recorrer. E no online a gente tem essa sensação de que é uma coisa um pouco mais solta, porque a gente tem uma distância geográfica. Mas, se a gente não pergunta no presencial, também a gente não tem onde alcançar. É a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que ter esse mesmo cuidado. E é aquilo, se o paciente já veio com essa queixa, já é legal a gente encaminhar e, como a Adriana está falando, mandar, né, ir ao PS. Então, e claro, gente, outro dia alguém perguntou sobre isso nos stories, aí ficou confuso. Então, só para esclarecer, a gente avisa você, se tiver algum paciente aqui, ou alguém que faz terapia, a gente avisa antes, olha, que se você tentar se pôr em risco, a gente vai tentar ativar alguém que está aí mais próximo geograficamente de você. Mais ou menos nessa linha, né? Como que você faz? Porque eu sei que você é mais firme do que eu, né? Eu tenho que aprender bastante com a Eliana. Vocês também. Quem quiser depois segue ela. Ela produz bastante conteúdo. Como que você faz assim quando eles atrasam? Quando no online o paciente atrasa, como que você faz? Então, vai depender assim. Se é a primeira vez, né? A primeira vez que eu vou conversar com esse paciente e ele se Primeira sessão, atrasou, você seja disse? lá por qual motivo. Oi? A primeira sessão, você disse? Primeira sessão, né? Primeira sessão, esse paciente atrasou, eu não conheço ele, eu não sei exatamente os motivos. Eu vou fazer a sessão de forma integral, mesmo que eu atrase um pouquinho o outro paciente. Por quê? Porque esse paciente ele ainda não sabe, né? Ele não tem ainda as informações sobre o horário. Então, é claro que assim, se ele atrasar meia hora, eu não vou atrasar meia hora para finalizar o atendimento, por conta de que o paciente a seguir também não tem culpa, né? Mas se forem uns 10 minutinhos, então eu vou fazer os 60 minutos de atendimento, sim, mas eu já vou deixar bem claro para esse paciente que, assim, se acontecer uma próxima vez, ele vai ter direito somente ao tempo restante, né, do atendimento, porque eu não Você não vai posso estender e comprometer o compensar. atendimento de uma outra pessoa, eu não vou estender mais. Então, assim, se atrasa a primeira vez, eu faço uma exceção analisando ali o tempo de atraso desse paciente, né? E oriento já, a gente já faz um contrato certinho em relação a isso.
Mas o que pode acontecer também, muitas vezes, Leila, é que esse paciente teve algum problema técnico, né? Sim. Então, assim, como é que a gente vai agir nesse sentido, né? Se houver um problema técnico, qual seria a sua postura diante disso? Então, o que que eu faço normalmente? Eu antes da sessão, então a gente marcou sessão segunda às 3 da tarde. Antes da sessão, domingo, sábado, não importa. Ou sexta-feira, eu mando, por gentileza, você me envia seu nome de contato no Skype, ou se preferir, me manda o seu, a minha primeira opção é o Skype. Aí eu peço para a pessoa me enviar o nome de contato dela do Skype, porque se a pessoa vai procurar na hora, e se ela não tem muita familiaridade, ela vai se perder, ela vai perder tempo da sessão, e a gente vai ficar incomodada de, né, de atrasar os outros pacientes, a gente não quer prejudicar o paciente também que se atrasou. Então, o que que eu faço? Eu peço para a pessoa, primeiro, procurar o nome dela, se ela não sabe, eu passo meu nome no Skype, ela vai, me procura e já me manda um oi. Então, assim, já é uma barreira a menos, a pessoa já temos o nosso canal. Ah, não quero fazer pelo Skype, tudo bem, podemos fazer pelos Hangouts? Podemos. Aí eu aviso, ó, então me passa seu e-mail, ou eu mando no web WhatsApp, né? Eu abro o WhatsApp no computador e mando o link do Hangouts. Então, a gente já combina a plataforma antes e a gente deixa tudo acertado antes para a pessoa não perder tempo com isso. Agora, por exemplo, acabou a luz. Acabou a luz, o que que a gente faz? Por exemplo, se for um paciente que eu já atendo há um tempo, que eu já tenho um vínculo legal, eu proponho de fazer por telefone mesmo, ou se de repente eu tô com o meu celular com bateria, eu tô com sempre meu notebook aqui perto, então eu abro, se tiver escuro, eu abro, eu deixo o notebook ligado, tem a luz no notebook. Eu deixo meu celular na frente e eu faço a sessão no 4G, né? Porque acabou a luz, acabou o Wi-Fi, eu toco pelo celular mesmo. Agora, é um paciente que a primeira sessão eu explico para ele a situação e eu remarco, porque o paciente não tem culpa nenhuma se caiu a luz na minha casa ou, né, a internet. E assim, se for um problema de plataforma mesmo, por algum motivo travou o Skype, o computador não tá ligando, e acontece, até com a gente que já tá há mais tempo, aí eu já dou solução do WhatsApp. E você, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E eu acho que é importante, assim, também, nessa primeira sessão, né, a gente já fazer um contrato com esse paciente, né? Porque não é por ele ter um paciente online que eu não preciso fazer esse contrato. Então, Sim. assim... Até vou abrir as perguntinhas, que tem uma pergunta sobre contrato. Pode ir falando, que eu vou pôr a perguntinha aqui de contrato. Aqui, ó. Pronto. Tá. A gente já vai então, assim, responder. Eu tô vendo aqui. Desculpa te cortar. Tem 15 minutos. Eu tô vendo aqui. Não sei se o pessoal vai querer que a gente estenda, mas pelo menos pra gente só ficar atento ao tempo. Tá. Então, assim, eu faço o mesmo contrato que eu tenho presencial, eu faço no online. Se precisa fazer alguma adequação, eu faço ali a adequação. Então, ali a gente já define, né, a questão de horário, de atraso, de pagamento e de outras questões que aparecem lá. Então, acho que é muito importante isso. Mesmo que você faça um atendimento online, você pode mandar o seu contrato salvo em PDF, né, para não ter alterações. Eu, particularmente, não peço assinatura, não peço que me devolva. A única coisa que eu peço é que a pessoa leia. Né? Leia lá quais as cláusulas do contrato. Se tiver alguma dúvida ou se não entender alguma coisa que está nesse contrato, né, que me pergunte e a gente poder ter mais essa segurança de que, assim, está ali, né? Porque se de repente acontecer alguma situação e eu só falei para a pessoa a questão do atraso, ela pode esquecer, né, a questão relacionada a pagamento, ela também pode deixar de perceber. E aí eu entendo que fica mais difícil a gente fazer algum tipo de cobrança, entre aspas, se a gente não combinou. Verbal, né? A gente não documentou, de fato. Sim, então, se a gente não combinou documentar, assim. Então, acho que é importante isso, para a gente poder cobrar alguma coisa, a gente precisa deixar bem claro, né? Claro. Eliana, a Joyce e a Nath estão pedindo para a gente estender. O que você acha? A gente vai rapidinho, termina aqui 1 hora ou estende? A gente encerra essa bonitinha e faz outra depois? Só para saber se a gente corre com as perguntas ou não. O que você acha? Vamos encerrar e conversamos novamente. Tá bom, então vamos continuar. Quando tiver faltando uns 5 minutinhos eu te aviso. Pode ser, pessoal? Tá. Vocês preferem que a gente estenda? Porque daí tem as dúvidas e a gente que está falando da nossa vivência, que eu acho que isso agrega bastante, igual a Eliana falou. É muito importante a gente trazer coisas que vocês não encontram no Google. E aí, acho que isso pode ser legal. Então, pessoal, as dúvidas a gente vai responder na próxima live. Acho que é já legal migrar agora para outra live. Tem bastante pessoas, então se vocês puderem dar um minutinho para eu fechar, salvar essa para quem voltar depois. Putz, vou perder essas perguntas do pessoal, né? Ixi, eu vou perder essas perguntas. Vamos tentar responder nesses minutos que faltam. Tá, então tá bom. E aí o que não foi respondido, o pessoal coloca de novo.
Beleza, então eu vou ler uma É, aqui. Como especificar o contrato com o paciente, você já respondeu, né? Você faz o contrato, o né? mesmo que eu utilizo presencial, eu faço online. É a única Sim. coisa que não tem lá endereço de consultório, nada disso. Consta Uhum. lá que o atendimento vai ser online. Beleza, verbal ou físico, a gente enviando o contrato precisa ser feito para o paciente entender quais são as regras e para a gente depois poder cobrar em relação a essas regras. Tem profissionais, a Regi, tem profissionais falando da falta de segurança do Skype. Fico em dúvida sobre esta informação. Na verdade, assim, o Skype, eu já ouvi falar disso, assim, que não é tão seguro, mas é uma plataforma que a maior parte das empresas hoje utilizam ele. Então, vários pacientes que às vezes eu vou passar o nome de contato sabe fácil porque já usa no trabalho. Então, é uma das plataformas mais usadas mundialmente. Nenhuma plataforma online é 100% segura, porque a gente fica sujeito a alguém invadir. Porém, ela é uma das mais seguras que a gente tem. O WhatsApp é criptografado, então a gente tem uma segurança importante. Eu não deixo de usar por conta disso, Regi. Eu tomo esses cuidados aí e vou tomar esses cuidados que a Eliana sugeriu. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Leila. Claro. Até antigamente, quando a gente tinha que ter o site para divulgar o serviço online, tinha um tópico lá que a gente precisava deixar isso bem claro, que nenhuma plataforma é 100% É segura. verdade. Né? Então, Uhum. não dá para a gente dar 100% de garantia para o paciente dessa segurança. Sim. Olha o que a Rita colocou, diálogo terapêutico. O Skype tem o chat privado que não fica gravado. Olha, Rita, de verdade eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu Muito também não. legal. Ó, pessoal, muito obrigada pela dica, Rita. Muito rica mesmo. Rita rica. Dica rica. Vamos lá, próxima. O cliente consegue dar um aceite, a psicóloga Mayara Marques falou. Dependendo, pode ser o contato digital, aí ele consegue dar um aceite. Aí é legal também. Melhor forma pode ser escrito qual a melhor forma. Não tem melhor forma, Nath. É a forma que você se identifica, né? Então, a Eliana sempre faz o contrato escrito. Eu nem faço sempre. Então, eu gosto muito da postura da Eliana, mas às vezes quando eu vejo, eu já fiz só o verbal mesmo. Então, não tem a melhor forma. Tem a do teu perfil mesmo. Deixa eu ver mais alguma antes da gente encerrar aqui e abrir outra. Ah, ó, a Rita vai passar depois. Então, depois, quem quiser, a Rita Legal. vai passar pra gente. O que mais? Vamos subindo aqui. Aqui, ó, Eliana. Eu não li a pergunta ainda. Hoje tive a experiência de atender uma paciente. Clínica significa. Hoje tive a experiência de atender uma paciente idosa na hora da sessão, por ligação telefônica, visto que na hora ela não conseguiu se conectar. Precisamos ser flexíveis no momento em que o problema ocorre. A Sônia da Clinic Signifique, uma parceirona aí. Eu Ah, acho que é isso mesmo, né? A legal. gente precisa traçar saídas, né? O paciente está ali, você está ali, ele quer o atendimento, você quer oferecer o atendimento, então acho que a gente tem que buscar essas saídas mesmo. Exato. O pessoal acha estranho, né? Como assim a gente não vai se ver? Eu já fiz diversas vezes por telefone, por N motivos. Gente, na minha experiência deu super certo. Eu penso assim, qual que Acho é que o é objetivo? importante dar o suporte, né, Leila, para esse Exato. paciente. E se é permitido, acho que é uma muita questão do nosso costume, da nossa resistência, né? Isso mesmo, isso mesmo. Acho que assim, que a gente tem que entender qual que é o propósito da sessão. É ajudar o paciente a sair melhor? Não importa a via. Claro que a troca por vídeo chamada eu acho muito mais rica, como outras pessoas preferem o presencial, né? Você acha que você prefere o presencial, o atendimento presencial, né? Sim, depois vou comentar no finalzinho aí. Ah, então tá bom. Então, assim, eu acho que a troca, claro, por imagem, né, é muito mais rica por vídeo, porém, na minha experiência, a gente atinge o objetivo também. Pessoal, vamos fazer o seguinte: tem mais perguntas lá em cima, mas o que que a gente vai fazer? A gente vai pedir para vocês, quando a gente abrir uma nova live, para vocês perguntarem de novo, já que vocês estão pedindo para estender. Então, quem puder ficar aqui com a gente, entrem de novo no meu perfil, que eu vou entrar ao vivo de novo. Então, se vocês puderem fazer isso, a gente agradece. Só um minutinho que eu já chamo. Eliana, daí você entra lá, por favor. Tá bom. Tá joia. Opa. Encerrando.